Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta. Bem-vindos a mais um Papo de Terapeuta. Hoje eu vou trazer um papo um pouquinho diferente. Vamos falar sobre a energia que você emite, é a vida que você atrai. Como é que é isso? Talvez você já tenha ouvido a frase como tudo é energia, o que você atrai é aquilo que você vibra, semelhante atrai semelhante, me diga com quem andas, eu te direi quem está do teu lado, e por aí vai. Mas o que será realmente que compreendemos o significado dessas afirmações? Será que estamos falando de espiritualidade? Será que estamos falando apenas sobre pensamento positivo, sobre O Segredo, aquele livro, aquele filme que muita gente já viu, já leu? Ou existe algo mais profundo por trás disso tudo? Pois é. Hoje o meu convite é que possamos refletir juntos sobre como nossos pensamentos, emoções, crenças, atitudes influenciam a forma como vivemos, nos relacionamos e como nós co-criamos a nossa realidade. Não importa qual seja a sua religião, não importa se você possui uma crença espiritual ou não. O que vamos conversar diz respeito à experiência humana. Diz respeito à maneira como cada um de nós interage com a nossa própria vida. E talvez ao final desse programa você perceba que a maior mudança que você busca para a sua vida não depende apenas das circunstâncias externas, mas principalmente da frequência que você está vibrando todos os dias. Já observou como algumas pessoas parecem estar sempre cercadas de boas oportunidades? Elas encontram soluções com facilidade, conhecem pessoas certas, estão no lugar certo, no momento certo, parecem superar obstáculos, mesmo enfrentando dificuldades, e sempre estão avançando. Enquanto isso, outras parecem repetir os mesmos problemas durante anos. Mudam de emprego, mas encontram os mesmos conflitos. Mudam de relacionamento, mas vivem as mesmas dores. Mudam de cidade, mas carregam os mesmos sofrimentos. Por quê? Será que é sorte? Será que é destino? Será que existe destino? Será que algumas pessoas nascem privilegiadas e outras condenadas? Se uns vivem em um eterno parque de diversões, outros vivem num sofrimento constante? Convido você a olhar além dessas aparências. Aprendemos que existe uma relação profunda entre aquilo que acontece dentro de nós e aquilo que experienciamos fora. Pois é, isso não significa que somos culpados por tudo que acontece. Também não significa que basta pensamento positivo para resolver todos os problemas. Mas significa conhecer e saber que existe uma participação ativa nossa em relação à realidade que vivemos. E a nossa participação está relacionada à energia que nós sentimos. Afinal de contas, tudo é energia. Quando falamos em energia, algumas pessoas pensam em algo distante, misterioso e até esotérico. Mas energia está presente em tudo. O nosso coração produz um campo eletromagnético. Você já ouviu falar do eletrocardiograma. O nosso cérebro gera impulsos elétricos. E vocês já conhecem o eletroencefalograma. Cada célula do nosso corpo realiza trocas energéticas constantes. O nosso organismo inteiro funciona através de impulsos elétricos. As emoções alteram a nossa química corporal. Os nossos pensamentos influenciam o nosso sistema nervoso. O medo acelera o coração. A ansiedade altera a nossa respiração. A alegria muda a nossa expressão facial.
Isso pode ser captado e visto e analisado através da bioeletrofotografia. Para quem não conhece, é a foto Kirlian. Se quiserem conhecer, podem entrar em contato que eu vou indicar para vocês algo bem interessante sobre o assunto. Bom, aquilo que sentimos não fica apenas dentro de nós, se manifesta em todo o nosso ser. Estamos emitindo sinais para o ambiente o tempo todo, mesmo quando não falamos nada, mesmo quando estamos extremamente quietos, em silêncio, recolhidos. Claro que já aconteceu de você chegar no ambiente e sentir aquele clima pesado. Ou encontrar alguém e sentir, essa pessoa suga a minha energia, ou aquela outra pessoa que parece que ilumina o ambiente. E o que é isso? Isso é porque nós captamos informações energéticas através do nosso campo bioeletromagnético. Isso acontece porque somos seres extremamente sensíveis a essas frequências. Existe uma correlação que gosto muito de utilizar, que é a relação com uma estação de rádio. Se você deseja ouvir uma determinada estação de rádio, você precisa sintonizar exatamente naquela frequência. Todas as rádios estão aí. Se você quiser ouvir a RS Play, não adianta você colocar na 45 FM. Não é por aí. Não sei nem se existe essa rádio, mas você precisa sintonizar com aquilo que você quer se conectar. Isso se chama sintonia. A vida funciona de forma semelhante. Muitas pessoas dizem, eu quero prosperidade, mas passam o dia inteiro vibrando na escassez. Ou então as pessoas dizem assim, eu quero viver em paz, mas alimentam conflitos internos constantemente. E sempre tem aquela pessoa que diz, eu quero um relacionamento saudável, eu quero encontrar a minha alma gêmea, mas internamente ficam presas em feridas, medos, desconfianças. Existe uma diferença enorme entre aquilo que desejamos e aquilo que vibramos. E é justamente essa diferença que muitas vezes cria os bloqueios que nós enfrentamos. Mas vamos ver. O que determina a nossa frequência? Os nossos pensamentos representam aquilo que alimentamos mentalmente. As nossas emoções representam aquilo que sentimos. As nossas crenças representam aquilo que consideramos verdade. E as ações representam aquilo que efetivamente fazemos. Quando esses 4 elementos estão alinhados, nossa energia se torna coerente. O poder dos pensamentos. A nossa mente produz milhares de pensamentos diariamente. E grande parte deles ocorre de forma automática. Nós não temos controle sobre eles. Mas é aqui que surge a pergunta importante. Que tipo de pensamento você alimenta na maior parte do tempo? Você costuma pensar nas probabilidades ou nos obstáculos? Nas soluções ou nos problemas? No que você possui ou no que te falta? Não se trata de negar dificuldades, não se trata de viver em uma fantasia. Nós precisamos compreender como a mente funciona e fazer um filtro. Aquilo que alimentamos repetidamente passa a dominar a nossa percepção. A realidade muitas vezes reflete o foco da nossa atenção. A energia das emoções. Pois é, as emoções são extremamente poderosas. Talvez até mais influentes do que os nossos próprios pensamentos, porque é possível pensar algo positivo enquanto se sente medo. Pois é, eu posso afirmar e acredito que
enquanto nós sentimos uma emoção, nós podemos aprender a controlar os nossos pensamentos. Isso é muito importante. As emoções são informações. Elas nos mostram como estamos, como nós interpretamos a vida. O problema não é nessa interpretação. O problema é no que nós focamos. Todos nós sentimos medo, todos nós sentimos tristeza, todos nós sentimos raiva em algum momento. E às vezes ela é até importante. Mas o problema surge quando permanecemos presos nessas emoções por dias, semanas, meses e até anos. Quando transformamos estados passageiros em frequentes permanentemente. É nesse momento em que a energia começa a ficar estagnada. Existem alguns padrões emocionais que drenam a nossa energia constantemente. O primeiro deles é o ressentimento. Guardar mágoa e permitir que o passado continue ocupando espaço dentro de nós. Outro grande vazamento energético é a culpa. A culpa saudável nos traz aprendizado, mas quando a culpa permanece nos aprisionando ao passado, é terrível. O medo. O medo nos protege, mas um medo que nos paralisa é terrível. Outro vazamento muito comum é quando nós estamos reclamando. Reclamar todo o tempo faz com que a nossa vibração baixe terrivelmente. E, finalmente, a autocrítica excessiva. Uma autocrítica saudável é excelente, mas quando ela é excessiva, ela nos trava completamente, ela muda o nosso pensamento. Não basta que nós controlemos os nossos sentimentos, mas é necessário que nós controlemos as nossas emoções. As terapias integrativas, elas observam nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa energia, nossa espiritualidade, e tudo isso está conectado. E o conjunto dessa conexão é extremamente importante. Muitas vezes o corpo manifesta aquilo que ignoramos emocionalmente. Não estou dizendo que toda doença possui uma origem emocional, mas eu estou dizendo que as emoções, pensamentos e o estado interno influenciam profundamente a nossa qualidade de vida. Por isso é tão importante aprender a ouvir os sinais que o corpo nos traz. Às vezes a sintonia é tão importante que nos mostra quando desacelerar. Outras vezes é um convite para mudar de hábitos. E pode ser também um chamado para olhar para algo que estamos ignorando. O papel das terapias integrativas é um objetivo muito bonito e muito importante. Elas ajudam as pessoas a reencontrar o seu equilíbrio interno e externo. Não criam algo que não existe. Não colocam dentro da pessoa algo que ela não possui. Elas não auxiliam no processo de reconexão. Elas auxiliam a você encontrar a reconexão com as emoções, com as energias, com a espiritualidade, com a sua própria essência. Seja através do reiki, da radiestesia, da meditação, da cromoterapia, da cristaloterapia, orgonites, pirâmides, tá? Essas terapias elas vão fornecer algo que muitas vezes está com você, ao seu lado, e você não está encontrando. Quando ouvimos a palavra vibração, muitas vezes pensamos em templos, rituais, cerimônias, comemorações. Mas a vibração verdadeira vai muito além disso. Ela se manifesta na vida cotidiana, na forma como tratamos as pessoas, na maneira como nós reagimos aos desafios, na capacidade de perdoar, na coragem de recomeçar, na disposição para aprender. Uma pessoa pode frequentar espaços espirituais, mas não se conectar realmente. Outras pessoas não frequentam, mas elas espiritualmente estão bem conectadas.
Da mesma forma, as pessoas podem ter compaixão sem a necessidade de estar em um momento, de estar em um ambiente que isso seja visível, que isso seja visível. Muitas vezes existe algo que alimenta o nosso crescimento interno, que nós não temos relação. Pois é. Mas sempre que nós buscamos esta energia, ela segue nos alimentando. E por isso precisamos escolher conscientemente aonde colocamos o nosso foco. Não podemos controlar tudo o que acontece, isso é impossível. Mas podemos escolher como nós vamos responder ao que acontece. Isso é uma escolha completamente individual. E isso está relacionado à frequência que nós emitimos. E eu quero convidar você a uma reflexão muito sincera. O que tem ocupado a sua mente ultimamente? O que tem dominado as suas emoções? Que crenças você carrega diariamente? Que energia você está transmitindo para o mundo? Talvez existam situações que você não consiga mudar imediatamente, percepções que você não consiga mudar, mas sempre existe algo que você tem transformado dentro de você, que você tem um controle, que você pode transformar, pode mudar. Sempre é tempo de você mudar, de você se observar. E é muito importante essa autopercepção, este autoconhecimento, identificar aonde nós podemos melhorar, aonde nós estamos travados. Porque quando a frequência muda, a nossa percepção muda. Quando a nossa percepção muda, as nossas escolhas mudam. Mudando as nossas escolhas, mudam as nossas atitudes. Muda a nossa frequência, muda o nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso entorno, com a vida. E quando isso muda, a nossa vida muda. Aquilo que nós buscamos começa a vir até nós. Aquilo que nós desejamos começa a ficar ao alcance. Se nós ficarmos sempre em uma vibração estagnada, como é que nós queremos que a nossa vida mude? Ela não vai mudar. Então, preste atenção, olhe para dentro. Não procure enxergar o que está errado, mas procure enxergar como você pode mudar o seu pensamento para que o que esteja acontecendo de errado, o que te incomode, o que esteja te incomodando possa alterar. É de dentro para fora. Tudo começa dentro de nós. E a partir do momento em que nós chegamos à compreensão do que precisa e pode ser alterado, nós vamos alterar e, com certeza, o melhor virá até nós. Mais uma vez, pare de focar no que está errado e comece a focar no que você pode mudar dentro de você para que as coisas comecem a dar certo. Eu espero ter passado esse recado extremamente importante para vocês e eu vou usar o final desse programa para dar 2 recados. Inicialmente, nós vamos inserir aqui um vídeo da Tânia Baialardi. Pois é, em breve ela vai ter mais uma experiência no deserto do Atacama. E se você deseja apenas conhecer a paisagem, não é para você. Agora, se você quer conhecer algo mais profundo, se você quer saber o que tem por trás do que os olhos podem ver, é um excelente caminho, tá? Então, vamos assistir o vídeo da Tânia Baialardi sobre a próxima viagem ao Atacama.
4.980 metros a nível do mar, deserto de Atacama, quase chegando. Estamos numa plataforma onde realmente o ar é rarefeito, mas eu me sinto viva, muito viva. Poderia correr, poderia alcançar o todo. Isso é vida, gente. É muita emoção estar aqui nesse lugar, formação das dunas, junto ao sal que brota da terra, e fazia mais de 8 anos que não chovia, e na chuva, 10 dias aqui no deserto, acabou acontecendo essa linda paisagem de vida, de energia. Embaixo de nós passa. Estamos a 4.400 metros de altura. Os geysers. Aqui só tem amor. Essa viagem vai ocorrer entre 28 de agosto até 7 de setembro. A numeróloga cabalística Tânia Baialardi vai conduzir uma expedição sagrada partindo de Caxias do Sul até o deserto de Atacama, no Chile. Serão 8 dias cruzando os Andes, passando por Jujuí e suas montanhas de 14 cores, as Salinas Grandes, as lagunas do altiplano, os geysers de Tatu, o amanhecer. Gente, é surreal. O pôr do sol no Vale de La Luna é imperdível. Mais do que um roteiro turístico, é uma jornada de autoconhecimento guiada, tá? Onde a paisagem é um portal para um trabalho interno profundo. As vagas são limitadas e é uma promoção da Muda Experiências. Vocês não podem perder. E se você não conhece a Tânia Baialardi, procure e vá conhecer, porque ela é maravilhosa, eu adoro a Tânia. E agora nós vamos colocar aqui a entrevista que eu fiz no Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade com o maestro Guilhermo. Vamos assistir essa entrevista maravilhosa. Estou aqui no Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade 2026 com o maestro Guilhermo. Maestro, um prazer lhe conhecer. Foi um prazer assistir a sua palestra de ontem, foi um verdadeiro concerto. Eu fiquei muito emocionado, como já lhe disse, chorei bastante. Mas a pergunta que não quer calar, como que a música facilita a vida das pessoas no dia a dia? Em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer vocês por esse trabalho, por essa sensibilidade que vocês têm e por essa viabilidade que vocês fazem para justamente chegar o que a gente faz aqui, para chegar para quem está ouvindo e para quem está vendo, tá? Como que a música facilita o nosso dia a dia? Eu acredito que a música, ela já é o dia a dia. O ritmo nasceu do nosso batimento cardíaco. Bateu, na pré-história alguém percebeu que tinha algo batendo dentro de si, externaliza, nasce o ritmo. A melodia nasce ainda na pré-história de pessoas que querem atrair a caça. Então a música está dentro da gente, a gente não aprende música, a gente descobre. E quando a gente descobre essa música de dentro da gente, a gente começa a perceber que a nossa vida tem trilha sonora. E é uma trilha sonora belíssima. Extremamente profundo. Extremamente profundo. Linda reflexão. E se o senhor tivesse um recado para quem está nos assistindo, qual seria? Eu acho que o primeiro recado... Eu tenho dois, pode ser? Claro. O primeiro recado é em relação à música, que é ouvir a sua orquestra interna.
ouvir o seu coração por ser frequência, tem uma nota musical definida. Você já é música por existir. Esse é o primeiro ponto. Você focar o que você tem de melhor dentro de você, que é o melhor ouro. O melhor ouro é justamente o teu coração. E o segundo é uma reflexão de um santo muito pouco conhecido, São Beda. É um santo anglo-saxão que ele comenta 3 pilares para você ter sucesso. Primeiro, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Essas 3 coisas eu acho que é de uma simplicidade muito grande, de uma profundidade muito grande também. Com toda certeza. Maestro, foi um prazer. Mas ontem o senhor construiu uma flauta no palco e ela está aqui. Ela está aqui. Essa aqui eu vou doar de presente para o Robson Miguel. Foi exatamente esta flauta aqui. Essa flauta ela foi construída em pouco menos de 5 minutos. E é justamente para viabilizar de que, de repente, você não precisa gastar um dinheiro enorme para comprar uma flauta de marca e tudo mais. Às vezes, olhando sobre um outro ponto de vista, de um caninho de PVC, você pode construir o teu primeiro instrumento. É possível. Muito obrigado. Eu que agradeço. Marco Marzola, de São Paulo, para a RS Play. Bom, chegamos ao fim de mais um Papo de Terapeuta e nos próximos nós vamos ver várias e várias entrevistas que eu fiz lá no encontro. Até o próximo programa. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta.